Iniciamos mais um estudo no Apocalipse 13. A gente vai falar um pouco sobre alguns detalhes do 666 e é uma série de estudos que pretendo fazer, Deus permita. E a gente começa aqui lendo alguns versos no Apocalipse 13. O verso 1 diz assim: E eu pus-me sobre a areia do mar. Vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças o nome de blasfêmia. Sobre suas cabeças o nome de blasfêmia. Veja só, umas palavras que eu sublinho aqui, importantes. Mar, 2 vezes. A gente tem cabeças, chifres, novamente chifres, diademas, cabeças. Aqui no verso 16, do capítulo 13 do Apocalipse: E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria, outra palavra importante. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homem. Muitas traduções colocam o número de um homem, que não está ali no original. Enfim, é o número de homem. E o seu número é 666. Nesses versos do Apocalipse 3, a gente vê que tem algumas palavras, como eu tenho falado, que vão nos ajudar grandemente a entender a mensagem vinda do céu, do Criador para nós, nesse contexto aqui. Essas palavras, como falei, cabeça, chifres, diademas, mão direita, testa. Que estas palavras têm que ver com sabedoria, com entendimento. E o próprio 666, número de homem. A palavra de Deus é dinâmica, ela fala do antes, do agora, do que está por vir, o futuro. Ela tem, a palavra, um alcance profético do passado, presente e futuro, até porque Deus é o que era, é o que é o que será. A gente vai para o próximo aqui, 666. A gente vai falar, até continuando nesse tema de grandeza, de elevação, que todos esses temas a gente vai ver que estão ligados ao Apocalipse. Estudos que tenho feito anteriormente e que vão conectar tudo ao Apocalipse desde o início do Gênesis. Porque desde o Gênesis ao Apocalipse, a força humana combate contra a força de Deus. A questão é quem será o vencedor. Claro que vai ser Deus, mas por enquanto Deus ainda aguarda a tomada do reino por conta de Jesus, porque infelizmente a obra inimiga ainda domina, mas um dia o reinado vai ser passado para os fiéis. A gente vê até isso no livro de Daniel. Se agora a gente deixar tudo para trás, o reino de Cristo vai crescer em nós e vai dominar em nossas vidas. A gente vai para o próximo slide e relacionado a isso, o Antigo ao Novo Testamento, esse tema de elevação, arrogância, o que a gente tem falado, grandeza, força, riqueza, poder, obras humanas, obras de Deus. Desde o Gênesis, a gente vai ver aqui. Será que o 666 e a história do Apocalipse estão interligados com toda a narrativa bíblica do Novo e do Antigo Testamento? A resposta é que sim, a gente vai ver agora. A palavra de Deus mostra um plano desde o início. Deus, o Criador, é o mesmo desde o início. Lá no livro de Gênesis se alinha com todo o resto da narrativa bíblica. Deus, o Criador, na sua presciência, na sua soberania e conhecimento do homem que Ele mesmo criou, sabe das nossas limitações. Ele tem um plano de salvação estabelecido desde a fundação do mundo. Desde a história do Jardim do Éden, onde Eva e Adão comem do fruto da árvore do bem e do mal, a gente vê que há uma elevação se tornando como Deus, mas a queda vem. O texto diz, se tornam comum de nós, com Deus. O livro de Gênesis continua com Caim e Abel, a história da primogenitura. A gente vê que sempre o primogênito, o maior filho, não é aquele escolhido por Deus. Veja só esse tema de maior. A semente da fé vai sendo plantada no filho mais novo. A gente vê na sequência a Torre de Babel,
alta torre, né, que contrasta com os altares de Abraão. A história de Abraão, com Ismael, seu filho, sendo o maior primogênito, claro, filho só de Abraão. Depois viria Isaac, o filho menor, ali com Sara, o filho da promessa. A gente vê a sequência da genealogia que leva até Cristo, onde vemos que deixar tudo para trás e diminuir é o caminho, assim como Abraão deixou. Esaú, na sequência, o maior, e Jacó, o menor. Jacó se torna Israel. A esposa de Jacó, Israel, a gente vê Lia, a mais velha, Raquel, a amada, a mais nova. Os filhos de Jacó, através de Lia. Depois a gente vê José, nascendo de Raquel, a amada, a menor. E José vai gerar Manassés e Efraim. Manassés o maior, Efraim o menor. E Efraim o menor, que é abençoado com a mão direita de Jacó. Veja só, toda a simbologia bíblica a gente vai chegar a ajudar no Novo Testamento. Então o maior se torna o menor e vice-versa. A gente vê os temas também de gigantes na terra prometida. Nós temos que dar lugar à promessa de Deus pela fé em Cristo no coração do crente. Então não é pela lei. Os grandes muros de Jericó, que têm que ser derrubados, montanhas sendo movidas, o pequeno Davi derrotando ali o gigante Golias. Veja só, todos os temas interligados, a gente vai já voltar ao Apocalipse. Então, mais que histórias de ninar para beber e dormir, a gente deve crescer no conhecimento na estatura de Cristo. Veja, porque as leis de mandamentos, elas devem dar lugar à fé em Cristo, que cresce no coração e nos fortalece. Veja, são todos esses temas interligados. Então, mais do que exércitos e cavalos que ganham as batalhas para o povo de Deus, que em Cristo somos poderosos, somos reis e sacerdotes, diminuindo para a verdade de Cristo crescer em nossas vidas. Então, temas relacionados também aos animais de sacrifícios. Veja só, a gente vai chegando em temas que vão se relacionando mais diretamente, mais claramente com o tópico do Apocalipse 13 e o 666. Então, os animais que vão ao sacrifício, que fala o que? Da força do homem velho que tem que dar lugar à nova criatura. Então, assim como os chifres de bodes, de carneiros, que são a sua força, veja só, a coroa do rei, veja só a simbologia bíblica, todos na cabeça do animal, do homem. Então tudo isso fala da força, chifres, de coroa, do poder e o tema de cabeça. A gente vai já chegar na sabedoria também. A boca do leão, que é o rei da selva, que devora tudo pela frente, o leopardo pela sua velocidade, já o urso tem força e poder. Por que estou falando desses animais? Porque no Apocalipse 13 a gente vê a besta ali que tem a relação com o leão, a mistura de leão, leopardo e urso. A gente vê que tudo isso, a questão da grandeza, de ser o primeiro, maior ou menor, está ligado também à lei e à fé. A lei que foi dada primeiramente, vem a fé. A lei que foi um aio, um tutor, ensinando o filho, a nós, ao Antigo Testamento, todo mundo ali, até chegar na fé. Basicamente, onde a gente vai através da fé, é que a gente acha a justiça de Deus, não pela lei. A questão do homem velho novo, veja só, a carne, número 6, o espírito, a carne, as obras humanas e o espírito, 7. Carne e obras humanas, o 6. Veja só, tudo chegando ao tema do 666. E aqui no próximo slide, no número 4, a gente vê vários desses temas voltando aqui, a gente vai ter mais uma noção. No livro de Mateus, Jesus alerta para termos cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até nós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Veja só onde a gente quer chegar. Vemos que o problema é interior, não exterior, ali no contexto de Mateus. Ainda em Mateus também, Jesus vai falar que aquela geração em nada era diferente daqueles que derramaram o sangue dos profetas. Só isso em Mateus 23. Desde Abel, o mesmo aconteceu também com João Batista, em seguida viria o próprio Jesus, que seria assassinado por eles. Veja só. Então, questão de devorar. Então, quem pode devorar, assassinar, derramar sangue, se não uma besta feroz? É claro que tem a questão do tema das batalhas também. Mas esse tema de besta feroz
também é um tema bíblico, como a gente viu até em outros estudos. Então, no Apocalipse é dito que aquela mulher, a mesma vista em Apocalipse 12, que fugiu para o deserto, está ali no Apocalipse 17, é vista através do Espírito que tomou conta de João. Ela estava assentada, já são importantes, assentada sobre uma besta de cor escarlata. Estava cheia de nomes de blasfêmia e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Veja só, tudo isso fala de uma mente transformada, novo homem, ou a questão do velho homem. Veja só, na Bíblia, o mar que a gente viu no Apocalipse 3, ali no verso 1, está ligado o mar está ligado a águas, pessoas, nações. Veja só, a questão da carnalidade é onde a besta vem. A besta composta ali de leopardo, urso, leão, 7 cabeças, 10 chifres. Guarda esses 7 e o 10, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. A questão da mão direita e testa, o sinal ali da besta. Número de homem, 666. Veja só, tudo isso contrasta com a sabedoria e entendimento para entender tudo isso, né? Porque, veja só, pelo Espírito, a gente vê que com a sabedoria de Deus, que está ligado a esse Espírito Santo, o Espírito de Deus, a gente tem o contraste entre a besta e realmente a nova criatura, e é isso o tema que a Bíblia está querendo passar. Né? Sabedoria e entendimento que está ligado a um conhecimento para separar e para distinguir. Por que estou falando isso? Então, algo importante aqui. Ou somos o jumentinho que Jesus monta e o carrega para Jerusalém, ou fazemos parte da besta escarlata que é montada pela prostituta que está cheia de suas próprias abominações. Então, por que esse tema é um tema de reinado? Porque quando a Bíblia fala dessa palavra sentar ou estar sentado, está muito ligado desde o Antigo Testamento ao rei sentado no seu trono de glória, no trono do rei real mesmo deste mundo. Então, ou a carnalidade humana é destruída e morta, que é uma coisa boa, ou ele está elevado e até travestido em pele de cordeiro. É ou não a figura do cristianismo, não só dos nossos dias, como de toda essa era cristã, muito pouca ou pouquíssima exceção. É a besta com 2 chifres, semelhantes ao de um cordeiro, mas que fala como um dragão. Ali a gente vê isso no Apocalipse 13. Então a sabedoria na Bíblia está sempre ligada ao conhecimento e entendimento. Esses todos falam de separação. Julgamento na Bíblia está tudo ligado a isso. As leis de Deus do Antigo Testamento eram utilizadas pelos sacerdotes e pelo rei para julgar seu povo. A sabedoria, o conhecimento e o entendimento são pérolas divinas que nos ajudam a discernir entre o bem e o mal, coisa que o rei Salomão pediu a Deus. A gente vê isso em 1 Reis. Embora o seu reino se tornasse um reino dividido para o lado ruim. Então, animais misturados, como falei, o leão, o leopardo e o urso. Será que isso estava de acordo com a lei do Antigo Testamento, a lei do Espírito? Já dizia em Levítico, não permitirás que se ajuntem misturadamente os teus animais de diferentes espécies. Falta de sabedoria e de entendimento é muito grande até mesmo no cristianismo dos nossos dias e da história em geral. Não falo da sabedoria deste século, das pessoas deste mundo. Como Paulo falou em 1 Coríntios, nos capítulos 1 e 2, até um tópico para um outro estudo que a gente vai fazer, tudo ali falando sobre sabedoria. É bastante importante, inclusive. Deus permitindo, a gente vai fazer esse estudo. A nossa sabedoria deve ser a de Deus, ali que fala oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Então, são as coisas que o olho não viu, nem o ouvido ouviu e não subiram ao coração do homem. Como o homem natural ou carnal vai discernir e entender o 666. Então Deus revela aos seus pelo Espírito Santo. Então pode realmente um animal, diríamos uma besta, entender as coisas do Espírito? Veja só o que tudo isso está falando é sobre isso. A força e o poder humano, a carnalidade humana contra o poder de Deus. Na verdade, as obras humanas também contra o poder de Deus. O 7 é o 6 das obras humanas, versus os 7, as obras de Deus. Então, o que se passa pela cabeça destes que guiam o povo de Deus? Cegos guiando cegos. Veja só, cabeça, onde fica o chifre,
onde fica o poder. Na Bíblia é o símbolo de poder. Também a mão direita, a força, onde realmente é para estar a força de Deus nos tirando do Egito. Mas tem um contraste também, a Bíblia sempre mostra os dois lados, a força humana também. A força, a obra das mãos humanas, chifres, a sabedoria humana, coisas até boas. Algumas dessas coisas podem ser usadas para essa vida, mas a verdade com pouco ou nenhum valor nas regiões celestiais. A gente vai aqui para o último slide desse estudo aqui. Vamos falar mais algumas coisas sobre isso. Mas as trombetas estão tocando, as trombetas falam de um animal que foi morto, do seu chifre, ali vem o chofar, é a voz que soa alertando o povo de Deus de que o inimigo está próximo, está ao lado. Veja só, tudo isso ligado aos temas relacionados aqui. E pense bem, mas o meu entendimento e as tradições por aí afora dizem que no futuro virá alguém, o anticristo. Será que isso é verdade? Pense bem, medite dia e noite, como clama em alta voz a palavra de Deus nos nossos ouvidos. Então, o 6 fala de uma obra. A questão, esta obra do homem ou de Deus, o Criador? Alcançamos o 7 ou ainda estamos trabalhando, fazendo obras das nossas próprias mãos, de acordo com o nosso próprio entendimento? Então, travestido de cordeiro, veja só, tópico ali, Apocalipse 13, travestido de cordeiro, o cristianismo em larga escala fala da fé em Cristo, mas em 99% de suas palavras e ações o foco está nas coisas desse mundo. Coisas desse mundo, como falei, que em muitos casos até são coisas boas, como ser uma boa pessoa, um bom marido, uma boa mulher, um bom filho, tudo importante. Mas a palavra de revelação, realmente o tesouro escondido, a parábola que os olhos não viram e os ouvidos não escutaram, ficam até enterrados ali em toneladas de entulho e areia que a gente realmente deve escavar, como ali fez Abraão, Isaac, ali nos poços, ali em Gênesis. Para quê? Para que a gente possa deles retirarmos. Claro, Deus nos dá a água da vida que devem correr como um rio do nosso ventre. Então, o que está dentro do nosso estômago? A palavra gerou frutos, uma mulher, seu bebê, ali Apocalipse 12, ou fomos engolidos pelas obras da lei e da carne dessas bestas. Então, as 7 festas de Israel, veja só, Apocalipse 8-13, as trombetas, ali a festa do 7º mês, festa das trombetas, no 7º mês, nos alertam para este perigo. Como chegar ao 7 e não ficar no 6? 7 trombetas. As festas de Israel, após as trombetas, no dia 10 do mês 7. Como chegar ao dia da expiação, que a gente vê aqui, entrando no Santo dos Santos. Como diz o livro de Hebreus, pelo sangue de Cristo, para purificar as nossas consciências das obras mortas. Então, basicamente, o contexto ali em Hebreus, o nosso lado animal deve estar morto, como esses animais do sacrifício, bestas que se elevam, e a gente entra no Santo dos Santos através do sangue de Cristo, através do nosso sumo sacerdote. Então, realmente assim, a gente entra no Santo dos Santos, que, entre outras coisas, é o símbolo de uma nova vida. Veja só, no Apocalipse 12 a gente vê isso também, ligado ao dia da expiação. Veja só que todo o contexto do Apocalipse 13, na verdade, capítulos 8-13, na verdade, indo até o 17, está ligado com as festas de Israel. No capítulo 12 a gente vê também ligação com o dia da expiação. Veja só, o filho ascende, vai ao céu, e a mulher vai ao deserto. Em Levítico a gente vê a questão do animal que morre, do outro que vai ao deserto. Então, veja só, tudo coisas que nos faz entender todo o contexto ali do Apocalipse. Apocalipse 14-17, a gente vê a festa de tabernáculos, são 7 taças derramadas, e a gente via isso nas festas de Israel. Como entrar no Santo dos Santos, que está muito ligado ao dia da expiação? Como diz o livro de Hebreus, pelo sangue de Cristo, para purificar as nossas consciências das obras mortas. Isso é questão de homem velho, de novo homem.
Então, tudo isso a gente vai entendendo, né? Tudo está relacionado. O nosso lado animal deve estar morto, como aqueles animais de sacrifício, bestas que se elevam acima do conhecimento e da obra de Deus, e assim a gente pode entrar no Santo dos Santos, como falei, símbolo de uma nova vida. Os querubins, no Apocalipse a gente vê as 4 criaturas, em Ezequiel são chamadas de querubins, contrastam com as bestas do Apocalipse. Também é tópico para um outro estudo ou outros estudos. Na verdade é um tema lindíssimo, porque nós queremos ser, né, se fiéis formos, vamos ser como esses querubins, estaremos em trono ali de Deus, o símbolo da entrada no Santo dos Santos, e a gente vai estar com Cristo julgando este mundo, e é um tema lindíssimo. A gente, para finalizar, vai ler aqui alguns versos, em 2 Pedro 2,12, fala assim: mas estes, como animais irracionais que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção. Qual o contexto ali, 2 Pedro? Falando de falsos mestres, os falsos profetas dos nossos dias que se ligam ao Apocalipse e essas bestas também do Apocalipse. Você conhece a Epístola de Judas? Pequeno livro do Novo Testamento, está lá na sua Bíblia. Judas só tem um capítulo, a tradução fala que é o irmão de Jesus. Judas, no verso 10, fala assim: estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais se corrompem. No verso 19 de Judas, estes são os que causam divisões. Algumas traduções colocam a palavra sensuais. Ali a palavra realmente é mentes naturais, irracionais, né, como um animal que não tem o Espírito. Então veja só, todo esse contexto de Judas e 2 Pedro falam de falsos mestres. Então, no próximo estudo a gente vai falar justamente dessas bestas do Apocalipse, do 666, e a ligação com o livro de Judas, talvez um pouquinho de 2 Pedro. A gente vai falar sobre isso. Veja só, tudo ligação de como chegar ao número 7, entrar no descanso de Deus, as 7 trombetas, também chegando ao dia da expiação no mês 7, completando essa obra, o Deus completando essa obra em nós. Infelizmente, as religiões das mais diversas, até o nosso cristianismo, que é o que a gente tem que focar realmente, tem esse problema. Como a gente viu no início, é a grandeza humana, que foca em leis, em coisas dessa vida. É questão de eu fiz isso, faço aquilo, se eu não fizer isso, esquecendo muito da obra de Deus, né? De um trabalho interior dentro de Deus, dentro do crente, né? Ou senão, o que vai acontecer, essas bestas vão nos engolir, né? Vamos para sermos devorados, realmente é como a obra de Deus sendo devorada. Esse é o problema, quando na verdade é o alimento verdadeiro que tem que ser engolido por nós, se transformar em realmente alimento para a vida eterna, que é o significado número 7, e muito mais até do que isso, é a obra de Deus crescendo em nossa vida. Espero que isso tenha ficado claro, mas a gente vai ter mais estudos e vai falar mais sobre esses temas em seguida.